Olá, boa tarde. Estamos começando mais um web seminário da Econstrum Market. Meu nome é Renato Faria, sou editor de web seminários aqui da Econstrum Market. A gente vai acompanhar hoje o web seminário como diferenciar o seu projeto residencial com um tributo híbrido. O palestrante é o Luiz Barbosa, que está aqui do nosso lado. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre especificação de vidros em projetos residenciais. Ele é projetista e consultor de fachadas, vidros e esquadrias e sócio fundador do escritório CI e Lab. Essa palestra é uma realização do portal AEC Web e patrocínio da Guardia. Antes da gente começar aqui a palestra do Luiz, a gente vai dar algumas orientações e explicar um pouquinho como que vai ser a programação desse web seminário. O público ele não tem microfone, mas vocês podem interagir com a gente por meio de bate-papo. A gente vai ter a apresentação de slides do Luiz, junto com o áudio e o vídeo dele, então vocês vão poder acompanhar aí o slide do lado esquerdo da sua tela e o vídeo dele do lado direito da tela. O evento começa com a palestra do Luiz Barbosa, vai ter duração de 50 minutos. Depois dessa apresentação, ele vai responder as perguntas que vocês enviarem aí para a gente durante 10 minutos, mais ou menos. Vocês podem enviar a pergunta pelo bate-papo durante a apresentação dele. O que a gente pede é não concentrar as perguntas no final da palestra. Então, enquanto ele estiver falando, vai surgindo dúvida, manda as perguntas aí para o bate-papo. No bate-papo você seleciona ali, mandar para todos os membros da equipe, porque a nossa equipe vai fazer vai juntar todas as perguntas aqui, vai fazer a seleção, e aí no final da exposição dele, que vai durar 50 minutos, a gente vai fazer um bate-bola aqui com o Luiz para responder aí as dúvidas técnicas de vocês. A gente também, logo depois da exposição dele, de 50 minutos, um pouquinho antes do bate-papo, vai ter uma enquete. A gente vai soltar uma enquetezinha, a gente pede que vocês, por gentileza, respondam, porque a ideia é avaliar o nosso conteúdo e propor aí futuros temas e palestrantes para os web seminários aqui da Econstrum Market e para a AEC Web. No final da sessão de perguntas também vai ter uma palestra do Amartine Gomes, que é o gerente de produto da Guardian Glass. Ele vai trazer aqui uma apresentação com cases, enfim, cases de apresentação de produtos aqui da Guardian. Então fiquem aí até o final, porque a palestra dele também está bastante interessante. Esperar mais um pouquinho aí, daqui a pouco o Luiz começa a falar aqui com a gente, mas tem mais algumas informações importantes. A gravação desse evento vai ser disponibilizada no portal AEC Web, nesse endereço que está aí na tela de vocês, mediante a aprovação do palestrante, né? A gente já tem aqui a autorização deles. Os slides, o PowerPoint não vai ser disponibilizado, mas na gravação vocês vão poder acompanhar os slides que eles forem apresentando aqui. Certificado. O certificado ele é enviado automaticamente para o e-mail utilizado na inscrição e para quem esteve logado e acompanhou a palestra ao vivo por pelo menos 80% do tempo do evento. Certificados em grupo. Muitos de vocês devem estar em sala de reunião, assistindo em grupo com muitas pessoas. A gente pede que um dos responsáveis envie um e-mail para a gente o nome completo e o e-mail dos participantes no endereço natalia.lopes@econstrummarket.com.br. A gente lembra que a disponibilização do conteúdo gravado e a emissão dos certificados acontece em até 2 semanas aí após o evento. Lembrando que o certificado é emitido para quem participa da apresentação dessa palestra aqui ao vivo. Não vou me estender mais, a gente já vai começar aqui com a palestra do Luiz Barbosa. Então vamos lá. Olá pessoal, boa tarde, de volta agora para seguir com a palestra. Boa tarde a todos. Eu sou Luiz Barbosa, como o Renato já apresentou. Sou engenheiro civil de formação, tenho um MBA em marketing. Venho trabalhando já há algum tempo, há quase 10 anos com vidro. Nos últimos
Durante 7 anos eu trabalhei em uma fabricante de vidros, daí vem toda a experiência, todo o know-how adquirido para trabalhar com esse material tão especial, tão interessante para a construção civil. Eu sou projetista e construtor de fachadas, vidros e esquadrias, sócio fundador do CIELAB. O CIELAB é um escritório que, dentre as suas atividades, a mais específica, a mais conhecida pelo mercado hoje é com relação a vidro. Nós somos o único escritório de projetos de fachadas e consultoria que realmente domina de vidro, entende dele, de todas as suas peculiaridades. E exatamente por isso nós fomos chamados aqui hoje, fui chamado para estar com vocês, para compartilhar um pouco de algumas informações. Agradeço a ECWeb e a Guardian pelo convite e espero que seja alguns minutos agradáveis para vocês, assim como está sendo para mim. Eu gosto de começar as minhas apresentações fazendo uma provocação, e não seria diferente aqui nessa tarde com vocês. Eu começo dizendo o seguinte: a utilização de vidros em residência ela é tão limitada quanto a criatividade de quem o especifica, daquele que está especificando o vidro. E mais do que isso, eu poderia acrescentar essa frase que também ela fica limitada ao conhecimento do vidro. Eu escuto muito no meu trabalho no dia a dia, projetos que não deram certo, que o vidro foi o vilão, quando na verdade o problema foi no projeto. Quando a gente atende patologias, principalmente, a gente vai fazer uma análise técnica desde o projeto até a instalação do vidro, a gente vê muito problema durante a especificação do vidro em si. Então, por isso que nós estamos aqui, está sendo feito esse trabalho, exatamente para melhorar um pouquinho mais o conhecimento sobre esse material. E a gente começa falando já sobre o potencial de vidro e o efeito estético dele na arquitetura, nas novas tecnologias, em edificações. Eu começo falando sobre o Vitra Tower, que é um empreendimento aqui de São Paulo. A gente já vê os arquitetos inovando um pouco mais nos seus projetos, sendo um pouco mais arrojados, arriscando um pouco. O Vitra é um dos exemplos de edifícios, nós vamos falar de mais no decorrer da apresentação, mas o que a gente pode ver é que a gente começa a sair um pouco, principalmente no mercado imobiliário, no mercado residencial, dos prédios comuns, com varandinhas, aqueles estilos neoclássicos, nada contra eles, mas para quem trabalha com vidro é muito bacana ver os projetistas inovando tanto com esse material. E aqui a gente consegue ver exatamente como esse edifício ele se destoa, ele marca o entorno de onde ele está, ele acaba sendo realmente, eu passo muitas vezes em frente a esse edifício, eu vejo pessoas tirando foto, eu vejo a boa impressão que ele causa, e mais do que isso, não basta uma boa impressão, ele foi um projeto muito bem conduzido, muito bem especificado pelos seus arquitetos, pelo consultor que apresentou, que acompanhou o projeto, e ele também gera conforto, ele também gera, ele agrega além da beleza o conforto que é esperado para os usuários desse edifício. Aqui a gente consegue ver o vidro internamente proporcionando também já conforto luminoso, conforto térmico. Não adianta a gente partir de projetos de envelope no edifício buscando a beleza, mas nós temos que agregar também para quem está dentro do edifício. O edifício ele não pode ser simplesmente um marco na cidade, mas ele tem que agregar para quem mora nele. E fotos como essa, elas já começam mostrando para a gente a diferença, por exemplo, em luz, eu consigo ver do lado de fora o percentual, o quão mais claro está lá fora do que dentro. Um vidro muito bem especificado, ele vai proporcionar conforto térmico aos usuários e também economia. Hoje a gente não pode falar de construção sem falar de geração de economia. E a geração de economia, nesse caso, no que diz respeito ao ar-condicionado, no que diz respeito à utilização de luz artificial. Então isso é muito importante quando alguém, principalmente nos edifícios residenciais, nós vamos investir dinheiro num apartamento, na nossa residência. É importante saber também qual será o custo de operação desse lar, dessa casa, na verdade. Hoje as pessoas, quem compra hoje imóveis, está cada vez mais buscando informações e as pessoas
começaram a fazer conta. Isso é muito bom. As pessoas começaram a fazer conta e começaram a analisar também o custo de funcionamento de uma casa, não só de um escritório, mas de uma casa também. A gente já começa a ver aqui projetos residenciais também buscando o vidro como elemento de fechamento. E é muito importante porque o vidro, quando ele é utilizado em projetos pelos arquitetos, ele é utilizado exatamente buscando interação, uma interação entre o ambiente externo com o ambiente interno. Eu costumo brincar sempre que nas penitenciárias o criminoso ele já está cumprindo a pena dele, e quando ele faz alguma coisa errada lá dentro, como punição ele vai para a solitária. Ele não tem acesso ao dia, ele não tem acesso ao sol, ele não tem acesso, ele não tem mais a interação com os meios externos. E as edificações começaram a deixar de serem solitárias e começaram a buscar exatamente essa inovação na interação entre os ambientes, com segurança, com conforto, e o vidro proporciona tudo isso quando bem especificado. Nós temos mais imagens de ambientes em que a maior parte da envoltória é o vidro, e mais uma vez a entrada de luz natural no ambiente, a interação, o conforto térmico e o conforto luminoso, que é bastante importante. Aqui nós já vemos edifícios mais convencionais em São Porto Maior, e a gente já começa a ver edifícios convencionais, mas com a utilização também de vidros de controle solar. Uma coisa bastante interessante é que o vidro de controle solar, ele também é um vidro muito bonito, ele também é um vidro que agrega muita beleza. Então é comum hoje nós vermos os fechamentos de varandas ou o próprio guarda-corpo, o peitoril das varandas, utilizando já vidro de controle solar também com apelo estético. E a gente vai falar um pouco sobre a utilização de vidro na construção, de vidros especiais, e o quanto é bacana usar esse tipo de vidro, o quanto ele pode agregar ao projeto sem elevar o custo de metro quadrado da edificação. Esse altera a residência e é bastante interessante porque nós temos do lado um edifício mais tradicional e à direita de vocês, aí, o Terra, e a gente consegue perceber exatamente o impacto que um prédio residencial que explora bastante o vidro como elemento de fechamento se diferencia. E não só diferencia-se apenas pela questão estética, mas por todos os atributos que nós estamos comentando aqui. Esse é o residencial Cidade Nova, também com vidro de controle solar. O vidro de controle solar ele cai muito bem, não importa o projeto, nós vivemos num país muito quente, é um país tropical. Os projetos que usam o vidro como elemento de fechamento, ele tem que tomar alguns cuidados, porque a gente escuta falar muito sobre um país tão claro, tão quente como o Brasil, usar vidro pode ser um problema, pode ser desde que mal especificado. Então é bastante interessante ver o quanto os edifícios vêm evoluindo com especificações acertadas no vidro no que diz respeito à peculiaridade, às características dele e tudo mais. Essa é uma vista interna do mesmo edifício e a gente consegue perceber exatamente o conforto luminoso que o vidro proporciona, além do conforto térmico. Mais imagens, esse é um edifício clássico também, em que você tem fechamento, portas, balcões, tem o guarda-corpo utilizando o mesmo vidro, então você tem uma harmonização da fachada com a utilização do mesmo vidro em todas as suas, os tipos diferentes de esquadrias, nas diferentes tipologias de esquadrias. Esse é o Horizonte JK, também aqui em São Paulo. Parece que não, mas também é um edifício residencial em que se utilizou também vidros de controle solar com altíssima tecnologia. Costumo sempre dizer que a gente tem alguns edifícios aqui em São Paulo, principalmente da década de 50, em que você tinha o PAF, que é o percentual de abertura da fachada, em torno de 20%, e hoje nós temos PAFs aí, percentual de abertura de fachada, de 60% muitas vezes,
em que o vidro, eu brinco sempre, tem que ser um vidro parrudo realmente para segurar toda essa carga de calor e de luz que a edificação sofrerá no decorrer da sua vida útil, e o vidro tem que agregar bastante ao usuário final. E a gente já parte para alguns edifícios de fora do país. E a gente já vê o que os arquitetos começam a brincar, a arrojar lá fora. E do lado nós temos um edifício, à direita de vocês, um edifício um pouco mais clássico também, mais simples, por assim dizer. E a gente vê a utilização de vidro também. Vale a pena dizer que hoje, com o advento da norma de desempenho, que nós vamos falar mais à frente, o vidro de controle solar ele começa a ser cada vez mais exigido e não importa o nível de edificação. É muito comum aqui em São Paulo, uso muito nas minhas apresentações, a gente comparar residências, edifícios residenciais, cujo metro quadrado custa R$15 mil, com edifícios ou edificações cujo metro quadrado custe R$6 mil, e o único material igual nos dois acaba sendo vidro. Com o advento da norma de desempenho não pode mais, a gente tem que melhorar, tem que fazer um upgrade na especificação dos vidros para as edificações. E se não fizermos, a construtora, o projetista responsável pelo projeto, se acionado juridicamente por um usuário, pode acabar respondendo por isso. A norma ela é muito enfática com isso. Então vale muito a pena hoje se especificar nesse material, se especializar nesse material e entender como ele pode agregar. Aqui nós vemos outros tipos de edifício, então a gente sai dos mais arrojados que nós vínhamos falando já, mostrando que o vidro de controle solar ele cai bem para qualquer tipo de edificação. Aqui nós temos um prédio como esse, com a serigrafia na frente dele. Os vidros hoje oferecidos no mercado brasileiro são vidros que permitem se trabalhar com artes como essa, feita em serigrafias. Então, os vidros eles permitem que o arquiteto use a sua criatividade para realmente criar projetos absurdamente bonitos. Aqui nós temos mais edifícios num aspecto mais simples, mas também utilizando o vidro de controle solar. Vale a pena frisar que lá fora o vidro de controle solar, a gente tem países muito frios lá fora que utilizam esse tipo de vidro para guardar o calor, para manter o calor, para manter a temperatura no ambiente interno. Alguns países que têm um inverno bastante rigoroso, têm um verão também bastante rigoroso, e o vidro vai cair muito bem nesses dois momentos, no inverno e no verão. E lá fora é considerado sim uma envoltória bastante eficiente do ponto de vista acústico, do ponto de vista térmico, do ponto de vista luminoso, exatamente porque hoje a gente vê pessoas financiando seus imóveis em 10, 15 anos. As pessoas têm um imóvel exatamente para perdurar, passam para os seus filhos, então nada mais justo de que eles promovam tudo aquilo que é esperado pelo seu usuário. E nós temos vidros também com apelo estético, vidro de controle solar, esquadria, vidros duplos. A gente vai falar um pouquinho sobre norma de desempenho e vidro duplo, vidro insulado, não só o vidro de controle para geração de conforto. O vidro para residência, diferente do que muito se imagina, ele não precisa ser extremamente espelhado. Ele pode ser vidro um pouco mais neutro, um vidro que se assemelhe mais ao vidro comum. Ele pode ser um vidro espelhado, se assim o arquiteto quiser, se assim o cliente preferir. Ou seja, existe uma gama muito grande de vidros hoje para todos os tipos de projetos. Além dos tamanhos, além das condições técnicas, mais um edifício em que a gente vê ali diversas utilizações diferentes do vidro. Aqui a gente tem um vidro um pouco mais neutro também, ornando com o restante da fachada, uma fachada mais colorida. E aí o que a gente quer causar exatamente com essas imagens é provocar os arquitetos a inovarem mais em seus projetos. Bom, o potencial do vidro, e a gente vai falar um pouquinho sobre custo-benefício do vidro.
É bastante importante pensar quando nós estamos trabalhando, quando eu entro como consultor, ajudando um arquiteto no desenvolvimento do projeto, e normalmente a gente começa falando de vidro incolor. Todo projeto começa falando de vidro incolor ou de vidro colorido. E aqui a gente colocou para vocês uma análise rápida daquilo que a gente vem analisando no nosso dia a dia, os prós e os contras na utilização de determinados elementos de fechamento. A gente começa falando sobre o vidro incolor. Ele tem ali a facilidade de reposição, então você tem a compra dele, já começa um processo mais rápido, a disponibilidade do produto, ela é quase que imediata e o mesmo acontece com a reposição dele. Você tem a plena visão do exterior. Então, dependendo da orientação das fachadas desse edifício, você tem a plena visão do exterior, mas também você tem um problema de carga térmica elevada. Você tem, a título de curiosidade para vocês, vale a pena frisar que um vidro incolor, por exemplo, ele tem um fator solar, ou seja, o fator solar é tudo que passa de calor para dentro do edifício na ordem de 90%. E uma transmissão de luz de 87%. Eu sempre digo que, imagine, 100% de luz é um dia na praia, você sentado na praia ao meio-dia. Nós estamos falando de mais ou menos 100% de luz e 90% de calor, como se você não tivesse barreira alguma ali naquele dia na praia. E aí, conforme a gente começa a melhorar esse fator solar, a gente começa a reduzir isso e começa a gerar um pouco mais de conforto para os usuários. Então, como contra no vidro incolor, nós temos aí o design comum. Aquilo que eu falei, você tem um edifício, muitas vezes com menor custo, um edifício mais barato, próximo do seu, e o seu, muitas vezes, pode ser um edifício com maior preço, um custo por metro quadrado, que vai utilizar o mesmo vidro do edifício do lado. Então, você não muda muito a sua fachada no quesito beleza, no quesito estética, sem contar no quesito conforto. O excesso de luz, como a gente já falou, e ele inviabiliza os ambientes sem cortina. Você não tem privacidade com o vidro incolor, principalmente quando a gente fala de grandes áreas, portas, balcões, grandes janelas. Durante o dia, as pessoas vão ficar com a cortina fechada. E uma das principais características do vidro, que era proporcionar a interação entre os ambientes, ficou perdida quando você fecha a cortina, ou seja, você volta a ficar enclausulado ali naquele ambiente. E aí, como a gente falou da cortina, da utilização dela, a gente vai falar agora dos pós e dos contras dela também. Então, as cortinas, você tem uma estética interna intimista, é bacana quando você quer se fechar, você quer proporcionar privacidade no ambiente, e aí você você fecha a sua cortina e se isola do ambiente externo. Mas os contras dela, você tem um design da fachada desarmonizado. Imagina que você tem um edifício com muitas unidades habitacionais, cada um quer o seu estilo de cortina, cada um tem o seu decorador ou a sua própria necessidade, enfim, e você tem uma fachada, então, desarmonizada. E aí eu costumo dizer, o arquiteto pensou tanto naquela fachada, na harmonia daquele envelope, e aí isso se perde com a utilização dessas cortinas, cada unidade com um estilo próprio. E a manutenção. A gente está falando aqui dos diversos tipos de aquisição, tanto da parte mecânica da cortina, quanto de manutenções de higienização, que são importantes, e tudo mais, e aí você começa a gerar custos em cima disso. Já ouvimos falar bastante também de filmes de controle solar. Primeiro, vale a pena dizer que filme de controle solar não é qualquer um. Existem boas marcas no mercado, marcas que realmente entregam o que prometem, mas são marcas um pouco mais difíceis de serem acessadas. Eu trabalho com algumas dessas marcas e posso dizer para vocês que funciona, bloqueia o calor e você consegue instalar de forma rápida, de forma fácil até. Mas você tem como contra desse tipo de filme design desarmonizado, porque cada unidade, assim como a cortina, vai instalar um tipo de filme com uma cor diferente, um quer mais claro, o outro quer mais escuro, mais refletivo, menos refletivo.
Você tem um alto custo de aquisição, isso vem em cima do que eu falei, de marcas boas. Normalmente as marcas que são oferecidas no mercado, em qualquer lugar, aí são marcas mais baratas, que não entregam aquilo que prometem. E aí você tem um problema de manutenção muito alto, você tem um problema de reposição, você tem desbotamento desses filmes. Quando você vai para uma marca boa, o custo dela é muito alto. Eu faço as contas sempre com o pessoal com os escritórios de arquitetura e com construtoras, e quando a gente vai para uma marca muito boa de filme, que vai gerar basicamente o mesmo nível de conforto que um vidro, o filme acaba sendo um pouco mais caro. E você vai ter que trocar em algum momento na vida daquele prédio, você vai ter que trocar esse filme. Então o vidro acaba compensando quando você dilui isso na vida útil daquele edifício. Dos vidros de controle solar, aí sim a gente já começa a inovar, a falar um pouco mais quando você tem como ponto positivo no vidro o bloqueio do calor, a estética premium e uniforme ao longo da fachada. Aí você tem uma harmonização dessa fachada utilizando o mesmo tipo de vidro, bloqueando calor, permitindo bloqueio de luz, que a luz chegue no ambiente na quantidade necessária, sem causar desconforto aos usuários. Como contra, como tudo, tem prós e contras. O design da fachada, ele requer a especificação no início do projeto, então isso tem que ser batido com o arquiteto lá atrás, desde o anteprojeto, tem que sentar e conversar para definir o vidro. E a maior complexidade na escolha do produto certo. E aí existem vários tipos de vidros, alguns fabricantes no Brasil, e aí a gente precisa chegar no melhor pacote para isso. E o melhor pacote é o vidro que vai gerar beleza, que vai gerar conforto e que tenha também um custo interessante na compra dele e na sua instalação. E o vidro colorido. O vidro colorido, ele reduz a entrada de luz, ele tem a estética uniforme ao longo da fachada, ele já vem especificado então quando utiliza assim, um vidro verde, um vidro cinza, um vidro bronze, enfim, então ele vai ser replicado para todas as unidades ali do edifício, gerando uma harmonização da fachada, o que gera uma estética uniforme. Agora, como contra, ele requer especificação também no início do projeto, e a estética, nós estamos falando já de um vidro que é commodity. Os edifícios começaram a migrar do incolor simples para o vidro verde, para o vidro bronze, para o vidro cinza, mas deixou de ser um vidro especial, ele passa a ser uma commodity em que a maioria dos edifícios já o utilizam. E aí, para a gente começar a falar já de eficiência térmica, começar a falar de mitos, vale a pena falar um pouquinho sobre a etiquetagem. Hoje nós temos alguns níveis de certificação no Brasil, temos o LEED, o Aqua, mas nós temos a etiquetagem para o Céu Edifica, ela surgiu em 2009. Em 2014 houve uma evolução dela em que os prédios públicos federais, eles têm hoje, os prédios eles precisam ser projetados para que alcancem o desempenho A, a categoria A da norma Procel Edifica. Ela é utilizada para edificações comerciais e de serviços e públicas, e você tem a variação dela em característica de desempenho do A ao E, e o que vai determinar exatamente a nota que esse edifício recebe é a envoltória, a iluminação e o sistema de condicionamento de ar. Então você pega esses três itens, você tem a média do resultado deles, você tem a média desses três itens, e essa média gera o resultado que aquela edificação recebe. Então aí começa-se a mostrar exatamente num país tropical, com calor intenso, como é importante então que o vidro proporcione conforto e desempenho energético. Quando a gente fala de simulação computacional, a gente sempre olha aqui nos edifícios, a gente mede o pavimento, a gente faz a simulação do pavimento tipo, a gente olha o último pavimento também, ou seja, a gente busca ali as áreas daquele edifício onde há maior incidência de radiação, e aí em cima disso a gente mede e replica esse vidro, então buscando o melhor nível de desempenho para o edifício como um todo. E aí a gente começa a falar da norma de desempenho.
Simulação ela é muito usada hoje para a norma de desempenho. Particularmente eu uso a simulação, eu não uso o método prescritivo. O método prescritivo ele tem algumas falhas, já foram apontadas. A Abvidro, inclusive, faz um trabalho muito bacana com relação a isso, mostrando essas falhas no método, na equação do método prescritivo. Então a gente usa a simulação computacional, que é mais efetiva no que diz respeito ao vidro. Apenas para vocês terem ciência, quando eu utilizo o vidro com fator solar menor que 60%, ou seja, vidros em que começam a barrar mais de 40% do calor, o método prescritivo ele não me dá o melhor resultado para isso. Então, se eu usar um vidro com 70% de fator solar e um vidro com 30%, ele não vai mudar muito a minha nota, a minha classificação, por exemplo, numa etiquetagem como o Procel. Então, é importante fazer realmente a simulação computacional. A norma de desempenho, eu coloquei os 3 itens principais que são relevantes à fachada, à envoltória e no que diz respeito a vidro. Ela trata sobre ruídos externos, a eficiência térmica da envoltória e a vedação contra chuva e vento. Bom, a gente vai começar falando de desempenho acústico, mas vamos entender o que é o desempenho acústico, como que funciona esses ruídos. Então aqui eu coloquei para vocês alguns índices relacionados aos diferentes tipos de ruídos. E aí vai desde 140 decibéis, por exemplo, com a decolagem de uma aeronave, até a brisa na floresta. E aí a gente tem 10 decibéis. E é importante conhecer um pouco dessas características de ruído, porque a norma ela diz exatamente quanto que a envoltória do edifício ela tem que barrar com relação aos ruídos externos. E aí você começa a se classificar com boas notas ou não. Então, quando a gente pega uma edificação habitacional localizada distante da fonte de ruído intenso de qualquer natureza, a envoltória como um todo, ela tem que gerar uma redução na entrada desse ruído na ordem de 20 decibéis. Quando a gente fala de habitações localizadas em áreas sujeitas à situação de ruído que não são enquadráveis, situações em que não se enquadram no item 1 e no item 3, nós já estamos falando de uma redução na ordem de 25 decibéis, e habitações sujeitas a ruídos intensos, de meios de transporte ou de outras naturezas, aí nós já estamos falando de um RW, ou de um índice de atenuação ponderado da ordem de 30 decibéis. Isso é importante falar que nós fizemos, na época da revisão da norma de esquadrias, foram feitos diversos testes com diversas esquadrias e o vidro se comporta muito bem exatamente pela densidade dele. O vidro tem a mesma densidade do concreto, é um material pesado, que não apresenta frestas em si, ele, naturalmente, então ele é muito bem utilizado como fonte, como barreira de ruído. Quando nós olhamos a fachada como um todo, no quesito relacionado a ruído, então nós olhamos a envoltória, a alvenaria, a esquadria, o tipo de material e o vidro. Com isso existe uma equação, e com essa equação então nós temos o resultado da fachada como um todo. Vale a pena dizer que o vidro, naturalmente, como eu falei, ele já é usar o vidro como elemento de fechamento, sendo um vidro ou um vidro mais espesso, ou um vidro laminado, que vai funcionar com frequências diferentes, ele naturalmente já vai proporcionar um grande ganho no que diz respeito à barreira acústica. Um exemplo disso é, se nós pegarmos uma fachada, uma alvenaria de blocos de concreto, que pesa por metro quadrado mais de 120 kg, ele vai apresentar um índice de redução na ordem de 37 decibéis, e um vidro de 10 milímetros vai apresentar esse mesmo índice de redução. A diferença é que um pesa mais de 120 kg por metro quadrado, enquanto esse mesmo vidro de 10 milímetros pesa 25 kg. Então a diferença de carga adicional nas estruturas da edificação ela é bem interessante. Isso tem que ser levado em consideração pelo calculista. E a gente pode trabalhar com uma fachada mais eficiente e mais leve, com certeza.
Aqui eu quis colocar para vocês já em ordem exatamente de buscar a criatividade de vocês, mostrando algumas coisas relacionadas à redução sonora de um vidro monolítico, por exemplo. Então eu aplico o vidro com uma única lâmina de vidro, e ele pode me gerar aí um RW de 30 a 37 dB. Enquanto um laminado eu já tenho de 32 a 42, e o vidro laminado com PVB acústico, que é o interlayer, que faz a união entre esses dois vidros laminados, ele pode apresentar um RW entre 35 e 45 dB. Aqui, quando a gente parte para vidros insulados, a gente já começa a ter um resultado muito melhor no que diz respeito ao quesito acústico, a barreira acústica que o vidro pode proporcionar. Então, ele varia aí de 30 a 40 dB, eu posso chegar até 51 dB, utilizando, por exemplo, um vidro insulado com 2 vidros laminados, sendo PVB acústico, por exemplo. Quando eu começo a falar de assimetria de vidros, eu tenho outros tipos de desempenho, então dá para a gente desenvolver muita coisa em projeto relacionado a vidro e conseguir bons resultados. Não esquecendo aquilo que eu falei para vocês, que a fachada ela deve ser olhada como um conjunto, em que o vidro, o caixilho e a alvenaria fazem parte desse conjunto. Se um falha, o sistema inteiro vai falhar. É muito comum a gente ver projetos que são bem especificados, nós temos bons vidros, boas esquadrias, um bom sistema, um bom projeto de alvenaria, porém nós temos uma falha na instalação. Instalação incorreta, em que ficou uma fresta, enfim, aí por problema de instalação nós temos o sistema apresentando falhas e aí nós temos a entrada de ruído para o ambiente interno e muitas vezes o não atendimento à norma 15.575, que é a norma de desempenho. E aqui eu quis exatamente explorar um pouco 2 dormitórios, em que nós temos um sistema convencional de esquadria com persiana integrada e 2 vidros de correr, e do outro lado nós temos uma utilização mais em vidro, sem a utilização de esquadria, um pano maior, uma peça maior de vidro, ela não abre, e aí nós temos um efeito acústico bastante interessante, não só o efeito acústico, mas um efeito térmico e luminoso muito interessante para um dormitório, e aí a gente consegue proporcionar, agregar para o ambiente interno. Quando a gente fala de acústica, vale a pena reforçar que hoje nós temos os principais processos que são movidos contra as construtoras, ele é relacionado a quesito acústico. Então, e mais do que nunca, as construtoras que conseguem vender unidades mais caras hoje, que possuem um metro quadrado mais caro hoje em venda, elas têm que tomar cuidado porque normalmente quem compra um edifício como esse já é uma pessoa que tem mais acesso à informação, já é uma pessoa que pesquisa mais. Vale a pena dizer, inclusive, que hoje existem escritórios especializados em fazer recebimento de chaves. O proprietário daquele imóvel, ele contrata uma empresa de engenharia especializada, o meu escritório tem uma divisão que faz esse tipo de recebimento, em que nós vamos lá e nós avaliamos a unidade, nós medimos ela como um todo, tanto na parte térmica, acústica e lumínica, e o primeiro processo contra a construtora pode acontecer exatamente antes mesmo do proprietário se mudar para essa unidade. Então, vale a pena, ela precisa ser atendida, as pessoas elas estão cada vez mais informadas e elas estão fazendo valer o seu dinheiro e o seu direito. E a acústica não é só um problema, não é só um melindre. A acústica ela pode gerar problemas de saúde, isso já é comprovado pela Organização Mundial de Saúde. Os danos que o ruído, uma noite de sono mal dormida, por conta principalmente de ruídos, o que ela pode causar numa pessoa. Pode gerar depressões, e essas depressões podem levar inclusive ao suicídio, mas nós temos ao baixo desempenho depois na vida profissional dessas pessoas, então o ruído, barulho é caso de saúde pública hoje e, portanto, deve ser olhado com muita atenção pelos projetistas e pelas construtoras. A parte de desempenho térmico, o vidro, ele como barreira, ele tem que funcionar também muito bem. Então, nós temos a divisão do país em
zonas bioclimáticas, e aí o vidro ele vai ter que se comportar de acordo com a localização da obra, ele vai ter que se comportar de uma determinada forma. Então nós temos, por exemplo, nas zonas de 1 a 7, para você ter um índice mínimo, você tem que ter uma temperatura, o ambiente interno ele deve possuir temperatura igual, pelo menos igual à temperatura externa. Para você alcançar um nível intermediário, o ambiente interno ele precisa ter temperatura pelo menos 2 graus menores do lado de dentro. E para ter alcançar aí uma classificação superior, menos 4 graus do lado de dentro. 4 graus menor de diferença de temperatura com relação ao ambiente externo. Na zona 8, você tem já algumas diferenças aí, para você ter o intermediário, o mínimo você precisa ter também igual temperatura interna e externa. No intermediário, se você tem 30, se você tiver 29 do lado de dentro, seu projeto atendeu. Para o superior, você tem que ter no mínimo 2 graus de temperatura, e isso aqui a gente considerou, por exemplo, para esse estudo, 28 graus do lado de fora. Aqui nós vamos falar da parte de inverno, é lógico, nosso país ele tem extensões continentais e ele tem em determinadas regiões também o frio, e o vidro ele vai se comportar muito bem também como barreira, preservando, na verdade, o calor no ambiente interno. E aí com isso nós temos, por exemplo, nas zonas de 1 a 5, para você ter uma classificação mínima, o ambiente precisa estar 3 graus mais aquecido do lado de dentro, 5 para você ter o intermediário e o superior 7 graus a mais do lado de dentro, ou seja, então o ambiente ele tem que ser mais quente, ele tem que resguardar as pessoas do frio. E nas zonas 6, 7 e 8, que são zonas bastante quentes, que não sofrem tanto com a interferência do inverno, isso não precisa ser verificado. A parte de desempenho lumínico, que é bastante importante também, algumas regiões de São Paulo, por exemplo, em determinadas horas do dia, a gente chega a ter mais de 3.000 lux do lado de fora. E ela diz que nas salas de estar, dormitório, copa e cozinha, a gente precisa permitir que nós tenhamos de 60 a 120 lux para alcançar um nível superior, por exemplo, com 120. Os banheiros, corredores, escada interna da unidade, corredor de uso comum dos prédios, escadarias de uso comum, e nas garagens de estacionamento, entre o intermediário e o superior, de 30 a 45 lux. E aí a gente começa a entender que a utilização de um vidro incolor puramente, ele não vai preservar, ele não vai proteger o ambiente também de toda essa luz. Ou seja, o vidro de controle solar ele vai agregar bastante também como barreira lumínica. Quando a gente olha o custo do vidro na construção civil, eu fiz uma simulação considerando o seguinte: um apartamento em São Paulo, um apartamento de 120 metros quadrados, que o preço de venda dele de 1.300.000, em que ele tem uma área de vidro de 30%. Então nós tínhamos uma opção de um vidro verde e uma opção de um vidro de controle solar da linha do Light Blue 52. E aí nós começamos esses vidros e a diluir esses custos no metro quadrado. Então nós tínhamos um verde comum, por exemplo, quando eu pegava o custo desse vidro verde monolítico e diluía no metro quadrado da obra, ele equivalia a 0,01%. Quando eu ia para o verde laminado, ele já equivalia a 0,03%. Quando eu ia para o Light Blue 52, ele já equivalia a 0,02%, e o Light Blue laminado 0,04%. Então, quando a gente consegue diluir, mostrar para a construtora que a gente consegue usar um vidro melhor e consegue fazer essa conta, essa diferença do custo de um vidro comum ou de um vidro colorido para um vidro de controle solar, e diluir esse custo no metro quadrado, o impacto é muito pequeno e é muito
pequeno comparado aos benefícios do vidro. Falando da parte de segurança dos vidros, eu também faço mais uma provocação dizendo que o vidro é tão perigoso quanto a falta de conhecimento de quem especifica. O vidro especificado corretamente, ele vai servir como segurança também, ele vai proporcionar segurança. Aqui eu já trago para vocês algumas das coisas da nova norma, da norma 7199, que foi recentemente revisada, já está em vigor. Então, ela diz que portas autoportantes, você tem que trabalhar com no mínimo um vidro temperado, é lógico, o vidro temperado ele possui maior resistência mecânica para suportar esse tipo de instalação, então não podia ser diferente. Em situações como essa, por exemplo, em que eu tenho o vidro encaixilhado, a partir da cota de 1,10 m com relação ao piso, eu posso trabalhar, por exemplo, com vidro comum dentro dessa situação. Em vidraçamento de sacadas, por exemplo, com vidros autoportantes, tem sempre uma briga, o que é melhor, é o vidro temperado ou é o vidro laminado? Na verdade, a norma 16.252, ela diz que, por exemplo, para a região de São Paulo, o vidro deve suportar pressões de vento mínima de 2.210 pascais. A gente tem que submeter isso a cálculos, nós fazemos esses cálculos e nós verificamos. Olha, para utilizar então um vidro temperado, eu posso reduzir a espessura, para o laminado talvez eu tenha que aumentar a espessura. O aumento de espessura no vidro ela vai ter um impacto direto como carga adicional na varanda. Então, primeiro, a varanda precisa ter sido projetada prevendo esses esforços adicionais, esses carregamentos adicionais, advindos, por exemplo, de fechamento em vidro. E aí, sim, dependendo do que nós conseguimos definir, das cargas que são permitidas para aquela varanda, e das necessidades do usuário final, a gente pode trabalhar ou com vidro laminado ou com vidro temperado e via de regra também tentando melhorar o conforto térmico e luminoso nos fechamentos também. Portas e janelas, então, na cota de 1,10, então, com relação ao piso, aqui a gente tem, do lado direito, tem uma cota aí, mostrando para vocês. Então, nessa área, por exemplo, de portas, deve-se utilizar no mínimo um vidro temperado, no mínimo. Então, a gente tem que trabalhar com vidro de segurança aí, porque é uma área muito precária, uma área de muito impacto, principalmente para crianças. Existem construtoras já com alguns processos por não atenderem esse requisito normativo, não utilizando vidro de segurança nessa cota. Então, é bastante interessante ficar atento com relação a isso. Divisórias, então, com vidros encaixilhados, vai se trabalhar pelo menos com vidro temperado. Muro de vidro, no mínimo temperado, mas normalmente em projeto a gente acaba especificando o laminado, até porque se quebra esse vidro, e pode acontecer, você consegue manter a estrutura ali, consegue manter esse vidro até que chegue um novo para substituí-lo. Enquanto que se for um vidro temperado e ele quebrar por algum motivo, você vai ter que colocar algum tipo de tapume, vai ter que isolar ali a área de alguma forma. Então o laminado acaba sendo uma boa opção para mundos de vidro. Guarda-corpo, nunca se faz guarda-corpo, não deveria se fazer na verdade, se faz muito com vidro temperado, mas não pode. Guarda-corpo é com vidro laminado, e quando a instalação dele é, por exemplo, com spider, é com fixação mecânica, ele vai ter que ser laminado de temperado. Num guarda-corpo como este, por exemplo, a gente pode usar um laminado convencional porque o vidro está encaixilhado. Aqui, para edifícios em que a gente tem pele de vidro, por exemplo, nas cotas de 1,10 com relação ao piso, você tem que utilizar o vidro laminado a partir do primeiro pavimento. Ou seja, não é vidro temperado, não fala de maximar, então pode ser utilizado o vidro temperado. Ele é permitido no pavimento térreo. No primeiro pavimento ele pode ser autoportante ou totalmente encaixilhado, isso no primeiro pavimento. Acima do primeiro pavimento ele deve ser totalmente encaixilhado e com uma projeção máxima limitada a 25 centímetros da fachada e da aba de proteção. Então, nesses casos aqui, não estamos falando desse tipo de situação, tem que utilizar o vidro laminado. Não se especifica vidro, pessoal, com relação à espessura, sem fazer cálculos de pressão de vento, sem utilizar a norma 6123. E nós temos uma representação das isopletas brasileiras, cada uma, essa norma inclusive está em revisão, cada uma possui uma característica específica com relação ao comportamento de vento, e aí a gente faz todo o cálculo de interferência desses ventos na edificação,
e para poder especificar a correta espessura desse vidro. Coberturas, só podemos trabalhar com coberturas com vidro laminado, no mínimo laminado, pode trabalhar também com temperado laminado, mas no mínimo laminado, nunca somente temperado e tampouco vidro comum. A gente vai falar um pouco sobre os mitos do vidro colorido. Nós temos o vidro cinza, o vidro verde, o vidro bronze, são os vidros produzidos, fabricados pelos fabricantes de vidro no Brasil. E aqui vale a pena mostrar, na verdade, a falácia do vidro colorido, né? Que são os mitos, são aquelas verdades que vão se criando com o passar do tempo e que elas, na verdade, quando olhadas de um ponto de vista mais técnico, a gente consegue entender que não é tudo isso, né? A gente observa, por exemplo, que o vidro colorido ele é tratado pela norma 7199 como vidro termoabsorvente. Ele vai permitir uma redução da entrada de luz no ambiente, na entrada de calor, absorvendo esse calor, absorvendo algumas parcelas da radiação solar. Porém, ele vai aquecer, e quando ele aquece, ele vai começar a retransmitir esse calor. A retransmissão de calor é para dentro do ambiente porque é uma questão física, é gradiente de temperatura. Se eu tenho uma temperatura menor do lado de dentro, o calor ele começa a migrar para a parte interna da edificação, porque é um equilíbrio físico, tentar equilibrar as temperaturas. Então é normal que esse excesso de calor ele migre para dentro do ambiente. E tem um problema, quando você está próximo a esse vidro, você tem um sofá, você tem alguma área em que você fique muito próximo ao vidro colorido, você vai sentir essa retransmissão de calor. É como se tivesse um ferro de passar roupa ligado bem pertinho de você. Você começa a sentir esse calor intenso. Quando a gente fala de privacidade do vidro colorido, vale a pena lembrar que um vidro incolor ele tem uma transmissão luminosa. Quando a gente fala de transmissão luminosa, é exatamente essa transparência dele. Na ordem de 88%, um vidro verde de 76%, o vidro cinza ou fumê de 43% e o vidro bronze de 48%. Significa que de 100% de luz, ele vai permitir essas entradas que nós falamos agora. Então, você pega um vidro bronze, ele vai barrar mais de 30%, ele vai barrar mais de 50% da entrada de luz, porém com aquilo que eu falei para vocês. Muito disso vai ficar contido no vidro, ele absorve isso, e aí com isso você tem essa retransmissão para a parte interna. E o vidro de controle solar, o vidro da sua casa, o vidro do seu projeto, ele não precisa ser espelhado. Hoje as fabricantes elas já fabricam muitos vidros com baixas reflexões luminosas, tanto externa quanto interna. Então o vidro não precisa parecer um espelho, a fachada ela não precisa ficar parecida com uma fachada corporativa. Alguns arquitetos não gostam de trabalhar com vidro de controle solar por causa disso. Então eu volto a falar para vocês, há muita tecnologia em vidro hoje, ela é bastante desconhecida ainda, mas vale a pena pesquisar, vale a pena procurar informações, porque hoje a gente consegue trabalhar com vidros muito parecidos com vidros coloridos ou vidros incolores, mas que agregam muito benefício à casa. Então aqui, mais uma vez, a gente traz, por exemplo, os vidros que parecem comuns. Aqui nós temos vidros que parecem vidro verde comum, mas é vidro de controle solar com excelente desempenho, com excelente resultado no que diz respeito a conforto. Aqui nós temos uma exemplificação de uma unidade, nós temos uma sala e o fechamento dela é com vidro colorido, que nós temos. A gente vai simulando a entrada de calor, a gente começa a judiar um pouco dessa edificação, mostrando a variação térmica durante o ano, a gente começa a observar o que é necessário para um edifício que recebeu como o vidro da sala, por exemplo, esse vidro cinza. Bom, primeiro ele vai ter que colocar já de cara um blackout, porque a entrada de luz ainda é muito alta para a área de vidro, e o blackout vai funcionar também para minimizar a entrada de calor. Falou em blackout, entre o vidro e o blackout forma-se ali um colchão de ar quente, e aí nós já temos que falar de vidro temperado. Inevitavelmente, nós temos vidros que absorvem muito, nós temos esse calor adicional entre o blackout e o vidro, então nós já temos que falar de vidro temperado, ou seja, meu custo com o vidro começa a subir. Nós temos a mesma situação com o vidro verde, já com a utilização de blackout.
o blackout não foi suficiente, já tivemos que fazer a instalação de um ar-condicionado, ou seja, não se optou pela utilização de um vidro melhor lá atrás, porém depois o que foi se agregando adicionalmente para tentar criar uma atmosfera com conforto, já começou a gastar muito dinheiro. E aqui nós temos já no final a utilização de um vidro de controle solar com baixa reflexão. Podem ver que já não é mais um blackout, a gente já utilizou uma cortina mais como um elemento decorativo do que propriamente um elemento para barrar o calor. O ar-condicionado ali já desligado fica como uma opção. Muitas vezes a gente não pode esquecer também das cargas internas, é uma sala, eu recebo muita gente, estou com equipamentos ligados, eu tenho cargas internas também. Então o ar-condicionado ele pode ser utilizado para reduzir, para minimizar essas cargas internas. E não para trabalhar também com uma maior carga externa. E aí, quando a gente fala em utilização de vidro de controle solar, o que a gente não vê hoje nas construtoras, elas usando a seu favor, em seu favor, a utilização de um vidro bacana. Quando ela utilizou um vidro de controle solar. A gente não vê nas propagandas delas que todos os vidros ali eles geram confortos em todos os cômodos, ele proporciona uma iluminação correta, ele tem uma estética diferenciada, o que a gente chama de estética premium, e o controle térmico que vai proporcionar conforto térmico àquelas pessoas. Então é o que a gente sempre fala, investiu, faz a propaganda daquilo, mostra que o seu edifício ele é diferente. Ele pode ter um custo, um preço mais elevado que o edifício vizinho, mas, por exemplo, você investiu, você pensou até mesmo no vidro, no conforto que o vidro vai proporcionar àquela família, àquela unidade. A privacidade do vidro de controle solar. As pessoas falam, eu não quero vidro de controle solar porque ele pode até me gerar privacidade durante o dia, mas à noite eu vou ter que fechar uma cortina. E é interessante a gente pensar assim, porque se você utiliza um vidro comum ou utiliza um vidro verde, você vai ter que ficar com a cortina fechada durante o dia para gerar a privacidade. Então, pelo menos com o vidro de controle solar, você tem uma privacidade natural durante o dia, sem a utilização de cortina, utilizando a cortina à noite, se assim você quiser. Então, a cortina ela acaba sendo um atributo depois puramente estético quando você utiliza um vidro de controle solar. Essa é uma foto à beira-mar, com um fechamento todo em vidro de controle solar, e pode ter certeza que as pessoas ali com um vidro bem especificado, ela vai ficar curtindo essa paisagem, vai dormir na rede, sem o menor desconforto, porque ela teve um vidro que ajudou bastante. Aqui também, todos os vidros ornando, vidro de controle solar e ornando com o restante do edifício. Aqui a gente trouxe algumas fotos para mostrar para vocês dentro da residência durante o dia e a noite e fora da residência. Então, nós estamos aqui com o Lamartine da Guardia, ele vai falar sobre alguns projetos no final, vale a pena ficar. E ele vai falar um pouquinho sobre exatamente algumas tecnologias deles com relação a até minimizar a reflexão interna. Há uma preocupação muito grande hoje no mercado residencial para minimizar essas reflexões, para não deixar com que o vidro à noite pareça um espelho para quem está dentro do prédio, e que gere durante o dia privacidade, sendo um pouco mais refletivo ao se olhar de fora para dentro da edificação. Então aqui nós temos mais algumas fotos mostrando exatamente isso. Vocês conseguem ver dentro da residência de dia e à noite e fora da residência também de dia e à noite. Aqui é uma das tecnologias que nós encontramos no mercado hoje, que é o vidro refletivo comum, em que ele naturalmente vai apresentar uma reflexão maior que o vidro. E o vidro de controle solar já com uma tecnologia mais avançada, que proporciona desempenho térmico, desempenho luminoso, conforto térmico, conforto luminoso, e sem o indesejado efeito espelhado, principalmente à noite. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Foi muito bacana estar aqui. Continuarei com vocês aqui ainda. Eu vou passar a bola agora para o Renato. Queria agradecer a vocês até aqui e vamos continuar agora nesses próximos minutos respondendo suas perguntas.
Obrigado mais uma vez aqui para o Luiz Barbosa pela apresentação. A gente teve muita gente acompanhando e fazendo perguntas aqui. A gente percebeu que a especificação de vidros não é apenas estética, né? Tem uma série de questões técnicas que devem ser consideradas, especialmente por causa do conforto, tanto lumínico quanto térmico, quanto o conforto acústico, né? Especialmente com os requisitos aí da norma de desempenho. E é um pouco isso que surgiram aqui algumas dúvidas do pessoal. O Brasil inteiro fez perguntas aqui. Mas um pouquinho antes da gente começar as perguntas aqui, a gente vai soltar uma sondagem só para a gente vai pedir para vocês responderem aí algumas perguntinhas que a gente preparou, só para a gente poder fazer uma avaliação aqui do evento. Um pouquinho antes de a gente começar aqui as perguntas para o Luiz Barbosa. A gente vai pedir para vocês, a gente abriu aí uma sondagem, se vocês puderem fazer a gentileza de responder, para a gente poder ter uma avaliação do conteúdo. Enquanto isso, eu já vou tocando aqui algumas perguntas. Luiz, a gente teve perguntas aqui do Brasil inteiro. A gente tem dúvidas muito específicas de diferentes regiões do país, porque cada região tem uma necessidade devido à incidência de raios solares, ou de ventos, ou de necessidade de iluminação. Enfim, é um país muito grande, principalmente muito grande de norte a sul. A primeira pergunta aqui que a gente tem é da Márcia Berner. Ela disse que aqui no Nordeste, em Aracaju, os arquitetos não usam muito vidros na fachada. E a luminosidade é muito grande. Ela acha que deveriam usar mais os vidros nas fachadas. Quando eles utilizam, é apenas o vidro comum de 4 milímetros. Ela pergunta o que você aconselharia em termos de especificação. Especificamente, no caso dela, ela trabalha com mansões e engoteamentos à beira-mar. Então, para essa necessidade específica, o que você sugeriria para a especificação desse tipo de projeto? Olha, Márcia, para Nordeste eu sei que é uma situação tranquila, não faz calor, não tem tanta luz, então é fácil trabalhar com vidro de 4 milímetros incolor. Brincadeira, a gente sabe que quanto mais próximo da linha do Equador, mais sofre com a radiação solar. Então, para isso, a gente precisa utilizar sim, vidros com menores transmissões luminosas, ou seja, vidros que vão ajudar a passar menos luz para o ambiente e vidros com fator solar mais baixo, que vão permitir, então, que o calor fique realmente do lado de fora da sua edificação. E em que você não sente, que os seus clientes, por exemplo, ou você não sente no sofá da sua sala e leve o sol, como eu brinco, para sentar ao seu lado. Então, a gente precisa olhar assim, com muito carinho a transmissão de luz, o fator solar. Com certeza, tem que utilizar para reduzir também a transmissão térmica do vidro, e aí sim você pode explorar bastante as belezas naturais, essas vistas maravilhosas do Nordeste com um vidro adequado. Mas, infelizmente, ainda a gente vê pouca especificação de vidro de controle solar, mas pode sim utilizar vidro no Nordeste com bastante segurança, desde que bem especificado. Como eu falei, tinha no Nordeste, agora a gente vai dar a voz para o Sul. A Tainara fala que no Sul predomina o vento minuano, que é de vento sudeste, e a ocorrência de vendavais, que tem sido bastante frequente. Nesse caso, talvez seja uma referência mais à segurança, qual seria o vidro recomendado, especialmente para edifícios de até 5 pavimentos, considerando a questão do vento, né, a pressão do vento.
Tainara, cada edifício é um edifício. No sul, sim, a incidência de vento ela é muito forte. Assim como a gente, quando vai especificar o vidro pensando em conforto térmico e luminoso, com relação às pressões de vento, a gente precisa analisar o edifício como um todo. Eu preciso analisar a geometria do edifício, a região que ele está instalado, eu preciso fazer uma análise com relação a solo, as incidências de vento, então eu não tenho como te dizer. Infelizmente, o que ocorre é exatamente o que eu não posso te dizer. Há sempre uma receita. Deu certo nesse edifício, acaba se replicando aquela mesma receita para todos os outros. E não pode ser assim. Cada edifício ele tem uma peculiaridade. O que eu posso dizer para você é que tem que se analisar com muito carinho, principalmente os edifícios no sul, analisar as pressões de vento. A norma 6123, que é a norma de pressão de vento, ela já está desatualizada para o Brasil inteiro, principalmente para o sul, por isso que ela está sendo revisada agora. Mas eu já te adianto que vidro de 4 milímetros nessa região é quase que um crime usar um vidro como esse, nessa espessura. Tá? O que precisa realmente é fazer um cálculo específico para ter as garantias de que esse vidro atende à norma técnica e mais do que atendimento às normas técnicas. Ele vai gerar segurança para os usuários. Agora tem uma pergunta aqui que é do José Carlos da Costa Fernandes, é a pergunta da região norte, que chove bastante. Né? Como que é a certificação de vidros, quais os cuidados que devem ser tomados na certificação de vidros na região norte, que tem a característica, além do sol forte, também tem bastante chuva no período de inverno. O que deve ser considerado em termos de estanqueidade, enfim, considerando esses dois aspectos, esses dois critérios? Na região norte nós temos uma situação, o calor lá ele é intenso de dia à noite em basicamente 365 dias do ano. Então, primeiro o vidro ele já precisa trabalhar pensando nisso. Ele vai ter que realmente preservar o ambiente interno do calor em 365 dias do ano. E aí precisa fazer todo um estudo realmente de cargas térmicas em cada edificação para especificar o tipo adequado de vidro. Aquilo que eu falei, não existe uma receita, a gente não pode. Infelizmente a gente vê escritórios replicando, deu certo nesse edifício e ele começa a replicar aquela composição de vidro para todos os outros sem levar em consideração espessura, calor e tudo mais. Com relação à chuva, ele já está ligado mais à instalação. Então, o projeto de esquadrias, ele precisa prever uma série de componentes adicionais, a gente precisa ver qual vai ser a instalação, quais as tipologias de esquadrias que serão utilizadas ali, para preservar também com relação à chuva. Agora, a norma, tanto a norma de esquadria, 10.821, quanto a norma de desempenho, ela é muito enfática no que diz respeito à estanqueidade com relação ao vento e à água. E vale a pena, como consultor, eu sempre peço para que seja ensaiado. Escolheu o sistema de esquadria utilizado, a gente manda ensaiar em laboratório especializado, faz todos esses testes para ter uma garantia, uma certificação de que aquela esquadria ela vai resistir a tudo o que é preciso para que ela atenda o projeto e as normas técnicas. Existem duas perguntas aqui a respeito de custos. A Ariane Sasso pede para você falar um pouquinho sobre custos de vidro de controle. Sim, pede para você perguntar a relação de custo. A dúvida dele é sobre a relação de custo entre fechamento em vidro e fechamento tradicional, com alvenaria, janelas menores. Então, basicamente falar de custos, primeiro de controles solares e depois a relação com o fechamento de alvenaria. Então, isso vai depender bastante do tipo de edificação. Quando a gente fala hoje em fechamento de alvenaria, em atendimento, por exemplo, à norma 15.575, eu já não consigo mais trabalhar com fechamento tradicional com um tijolinho simples. Eu vou ter que prever algumas situações de utilização de materiais de baixa condução térmica, com maior resistência térmica, para atingir os requisitos que a norma diz, tanto térmico quanto acústico. Então, é sempre bom a gente, na verdade, analisar para aquela edificação o que é necessário para aquela fachada,
quais são os materiais, os insumos que nós vamos utilizar para aquela fachada, imaginando, por exemplo, uma fachada convencional de alvenaria, com áreas mínimas de aberturas de janela, comparado com uma fachada de vidro com áreas maiores de janela. E aí a gente tem que pegar todo o vidro que vai ser utilizado, as características do vidro para gerar esse tipo de conforto, para a gente conseguir fazer essa conta. Então, como eu disse, vai depender exatamente do tipo da edificação, onde ela está, e dos materiais que precisa se usar ali para atender a norma de desempenho, para a gente conseguir fazer esse tipo de conta, essa correlação. Ok, tem uma pergunta aqui do Carlos Henrique Lopes. Quando se usa filme no vidro com filme, eventualmente pode ocorrer quebra por insolação, incidência de raios solares, podem ocasionar algum tipo de patologia nesse tipo de produto? Sim, pode sim. Haja vista que existe uma marca muito conhecida no mercado de filmes, é a mais vendida no mercado, e ela trabalha, ela trabalha de forma ela trabalha diferente do vidro. Então ela vai aquecer, ela pode superaquecer o vidro também, causando um estresse térmico e uma fratura espontânea, porque os coeficientes de dilatação, os coeficientes mecânicos entre ela e o vidro são diferentes. Quando a gente faz especificação de filme para residência, a gente utiliza marcas que dão garantia às vezes de 10 anos para a utilização daquele filme. São filmes que a gente sabe que vão ser trocados só em 30 anos. E a gente leva muito em consideração qual que é a absorção térmica desse vidro. E só depois de analisar quanto esse vidro absorve de calor é que a gente sabe se pode colocar, se pode instalar ou não um filme. E depois dessa análise a gente decide. Porque o que você está falando é muito comum acontecer. Pega um vidro com alta absorção térmica, faz a utilização desses filmes convencionais vendidos no mercado, e aí o vidro acaba quebrando sim, por uma questão de diferença de coeficientes de dilatação, diferenças mecânicas entre os dois materiais, e ocorre sim a fratura espontânea. Tudo bem, a gente tem aqui, a gente tem um tempo limitado, então aqui a gente vai fazer a última pergunta aqui. Tairone Carvalho pergunta que viu há alguns dias uma ponte para pedestres na China em que o piso é totalmente de vidro. Imagina você daqueles que dá uma impressão de altura, né? Ele pergunta que tipo de vidro seria esse, não é exatamente uma especificação para a fachada, mas imagino que seja um tipo de vidro de segurança. Se isso significa um avanço do uso do vidro na construção civil. Sim, é uma especificação, na verdade são especificações especiais, a gente já tem feito algumas no Brasil também. A gente acaba utilizando como material intermediário entre os vidros um interlayer com maior resistência mecânica. Então ele faz com que a gente consiga reduzir a espessura do vidro, porque ele mesmo já garante uma melhor resistência mecânica do produto. Mas normalmente são algumas lâminas de vidro, não são só duas, são no mínimo 3 lâminas de vidros. Esses vidros normalmente são temperados e multilaminados, né? Ele tem PVB convencional, mais esses PVBs de alta resistência mecânica. E sim, ele é um avanço, é aquilo que eu falei, o vidro ele pode ser projetos, desde que bem especificado. A gente consegue fazer grandes pisos de vidro, consegue fazer grandes vidros estruturais, por exemplo, que você tem cubos de vidro com pilares de vidro e vigas de vidro sustentando, estruturando todo um fechamento como esse, tudo em vidro, que é exatamente isso que você falou, é uma inovação, é o mercado realmente se modernizando para a utilização consciente e segura do vidro. Bom, acho que a gente não tem mais tempo para poder fazer perguntas aqui, mas eu queria agradecer a participação aqui do Luiz Barbosa e queria deixar aí um espaço para os comentários finais, uma palavra para o nosso público que acompanha a sua palestra. Bom, mais uma vez, eu queria agradecer o convite da AEC Web e da Guardian. Gostaria de agradecer a paciência de quem ficou até esse momento, pedir para que continue, tem uma parte bem legal agora,
alguns dos projetos que a gente mostrou, eles serão, a gente vai falar um pouco, a Guardian vai falar um pouco sobre os produtos que foram ali empregados, e me colocar à disposição de vocês para o dia a dia, colocar meu escritório à disposição. E era isso, pessoal, e causar, na verdade, esse comichão em cada um de vocês. Vamos inovar, vamos arriscar com segurança, procurando quem entende de vidro, para ajudar no desenvolvimento de projeto, e vamos começar a dar uma outra cara para a arquitetura desse país. Vamos começar a realmente inovar no que diz respeito à utilização do vidro no mercado, na arquitetura, modernizando o nosso país. Era isso. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço aqui, Luiz. Acho que a nossa audiência deve ter gostado bastante da sua palestra. A gente pôde acompanhar isso pelas perguntas, né? São muitas perguntas do público aqui. A gente gostaria de te agradecer. Foi uma palestra que todo mundo gostou. Agora eu queria convidar todo mundo a continuar, porque a gente vai ter a palestra aqui do Lamartine, Lamartine, que é gerente de produtos da Guardian. Ele vai apresentar aqui alguns cases de aplicação dos produtos da Guardian em alguns projetos residenciais. Está bastante interessante aqui. Por favor, continue, porque vale a pena. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lamartine Gomes, eu trabalho na Guardian do Brasil, sou engenheiro civil, trabalho na área de marketing dos produtos vidros de controle solar e os vidros de laminados que a gente hoje tanto falou aí através da palestra do Luiz. O objetivo da minha fala vai ser mostrar um pouquinho para vocês os cases, discorrer um pouco mais sobre os exemplos que o Luiz passou de uma forma um pouco mais breve. A gente elencou aqui 6 casos muito interessantes, que a gente julgou muito interessantes, muito criativos, de todas as partes do Brasil. Esses casos eles são de várias regiões do Brasil, e falar um pouquinho do problema, da situação da situação contexto do edifício e todos eles são residenciais, e o que a gente conseguiu fazer através de algumas soluções de vidro de controle solar. Tá? Um dos pontos muito importantes, antes de começar a mostrar os cases, eu queria fazer um breve comentário do momento econômico que nós vivemos. É um momento muito difícil, porém é um momento muito oportuno também para que a gente trabalhe o que o Luiz tanto falou, que é a criatividade. Vamos usar a boa arquitetura como uma alavanca para inovar, mudar o que a gente tem feito, através do emprego de uma solução mais criativa, uma solução que empregue com vidro que realmente fazem um efeito muito importante, que trazem um efeito muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia. O vidro ele tem um potencial muito amplo de aplicação, ele resolve diversos problemas e também ele consegue agregar muito mais integração, que o Luiz tanto falou aí do caso da solitária. Eu achei muito engraçado e importante a analogia dele com a solitária. O que todo mundo quer hoje é sentar próximo da janela, sentar próximo de uma área que tenha bastante... Naturalmente as pessoas procuram isso, tá? E que isso faz muita diferença no nosso dia a dia. A gente pode não perceber, mas o mundo hoje ele procura uma integração maior com o meio externo, e isso é algo que com certeza o vidro é um dos melhores, eu diria o melhor elemento, a melhor solução para essa aplicação. Vou falar um pouquinho aqui da linha Guardian Residence, que é uma linha
lançado esse ano com o intuito, com o propósito, tá? Antes de falar de produto, eu queria falar um pouco do propósito da Guardian nesse mercado. O nosso propósito é tornar a vida, não só a vida das pessoas melhor, mas também os empreendimentos melhores, tornar mais líquido, mais vendável, porque o produto é melhor e não apenas por um efeito de marketing. É um marketing superficial, é um marketing verdadeiro, é um marketing que realmente traz diferença e traz impacto positivo na vida das pessoas que habitam empreendimentos com produtos inteligentes, com projetos inteligentes, bem pensados, como o Luiz bem falou, né? O projeto precisa ser muito bem pensado e muito bem especificado para que você tire todo o proveito e que você consiga realmente não trazer um problema para o ocupante, né? Enfim, deixa eu começar aqui a apresentação dos cases, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Só um minutinho. Bom, o potencial do vidro é o que a gente vai trazer nos próximos cases. Eu começo com um edifício residencial, um empreendimento, nesse caso, de alto padrão, na região de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Um empreendedor, um incorporador buscava aí um vidro, uma fachada que trouxesse um destaque muito grande, além do conforto térmico e bloqueio de calor, tá? Isso era um dos pontos que tinha uma pele de vidro na lateral do prédio, na lateral esquerda, para quem olha de frente para o empreendimento. E ele queria uma boa passagem de luz, que não queria um ambiente fechado, a sala era uma ampla sala, além da varanda. O empreendimento tinha uma sala com uma pele de vidro ampla, e ele queria uma passagem de luz suficiente. Um vidro sem muito espelhamento interno, que era outro ponto importante, era o desejo do incorporador, que ele não queria que o vidro à noite se transformasse num mega espelho em toda a lateral da sala. Isso por quê? Porque tem uma vista muito bonita, o empreendimento ele é localizado numa região muito bonita, com uma vista linda. Então, a vista para o exterior, ou seja, a integração entre ambientes, era necessário tanto de dia quanto de noite. Era um pré-requisito, tá, colocado. Enfim, a aparência externa do vidro deveria ter uma reflexão levemente acinzentada, com um prato elegante e sem muito excesso, sem dar também um aspecto extremamente comercial no empreendimento, já que ele era residencial, tá? Bom, tudo isso além de tudo isso, tem um ponto importante: o empreendedor queria esconder as lajes entre os andares com o vidro. O vidro ele tinha uma função extremamente diferente aí, mas enfim. Uma das soluções apresentadas pela ESN, que trabalha na região, depois eu vou falar sobre a equipe da Guardian, que trabalha em todo o Brasil, uma equipe que ajuda na especificação de qualquer projeto, de qualquer tamanho, sem custo nenhum, tanto para o empreendedor quanto para o arquiteto. Foi a solução de um vidro cujo índice de passagem de luz, que o Luiz tanto falou agora, de 32%. Vocês podem achar 32% pouco, mas é um índice extremamente efetivo. O Brasil, diferente de outros países, tem uma lumitância muito alta, tá? Isso é um ponto que, às vezes, a gente acha um vidro que tem só 32% de passagem de luz, não vai ficar muito escuro no ambiente nessa hora? Não vai, em função dessa particularidade do Brasil. Enfim, o bloqueio de calor do que o vidro, que a solução proposta foi 60% do calor era refletido, ou seja, passava apenas 40% do calor que incidia naquela fachada inteira. A reflexão interna com relação à iluminação noturna dentro do imóvel e o cliente aprovou, o incorporador aprovou. O resultado final, acho que vocês conseguem ver nesse slide à direita, tá? Atendimento a todos os requisitos. Um feedback muito interessante de um arquiteto de interiores que depois decorou toda a parte interna de um dos andares, foi que o morador não quis nem colocar a cortina, né? Que é um item, é um elemento extremamente caro hoje em dia também, em função do seu custo de aquisição, além do custo de manutenção posterior, né? Enfim, arquitetonicamente vocês podem ver que o empreendimento ele ficou extremamente bonito, não ficou com uma cara de banco, de prédio comercial, tá? Ficou elegante. Hoje é uma referência, o Marquês Moinho é uma referência na cidade de Porto Alegre, tá? Eu passo para o próximo exemplo, próximo case, perdão, é o edifício residencial Vitra,
Esse empreendimento ele fica em São Paulo. Quem não conhece, a região do Itaim Bibi é uma região extremamente populada por prédios comerciais de alto padrão, são edifícios comerciais AAA, onde você tem uma alta concentração populacional, com pessoas de poder aquisitivo extremamente alto. Esse é um dos prédios mais caros de São Paulo, se não for ainda o mais caro. Ele tinha um conceito arrojado, a incorporadora é uma incorporadora de altíssimo padrão, e ela queria um projeto extremamente arrojado, onde todas as lajes são diferentes em tamanho, em geometria, em todos os aspectos geométricos. E uma das grandes exigências era a integração com o ambiente. Por mais que tivesse, por ser na Redondeza um ambiente muito corporativo, o empreendedor queria isso. Foi feita uma pesquisa com o potencial comprador desse imóvel, e isso é um dos pontos que fazem bastante diferença para quem tem esse poder aquisitivo, esse perfil de público. O prédio ele tem um aspecto extremamente diferente de um residencial típico em São Paulo, principalmente na Redondeza. Quem não conhece a rua que esse edifício está localizado é a Leopoldo Couto Magalhães, que é uma travessa da Faria Lima, e é um edifício extremamente chamativo no sentido de destoar do ambiente externo dos outros residenciais. Tá? Isso é uma característica que importa bastante para o público. É um público avant-garde, é um público que tem esse tipo de demanda, esse tipo de preferência. Tá? O vidro colocado pelo arquiteto foi o nosso vidro, em função dessas características de sofisticação. Queria um vidro azul que tivesse esse padrão de cor. Tá? Ele proporcionou um excelente conforto térmico, não apenas falando da estética, mas também termicamente, já que é uma fachada toda envidraçada. Vocês podem ver aqui. O vidro está presente em toda a circunferência do prédio, todo o envelope da fachada, né? E isso tudo trouxe uma excelente estética, que vocês podem, no próximo slide, ver com mais detalhe. Tá? É uma estética diferenciada. Os apartamentos hoje valem aí na média de 5 a 7 milhões, 4 a 7 milhões de reais a cada unidade. O bloqueio de calor dele é muito significativo, 65%. Tem um impacto direto isso na economia de energia também dos ocupantes, né? Porque quem vai ocupar o imóvel tem o seu custo de manutenção, e isso é bastante importante na economia de energia, que é algo hoje bastante caro no Brasil. Horizonte JK, próximo case, é um edifício cujo incorporador aí ligado ao artista Roberto Carlos, bastante famoso. Ele tem uma predileção aí por tons azulados, pediu uma solução com esse tom, um azul extremamente definido, sem distorção ótica, com baixíssima distorção ótica, independente do ângulo que se observe o prédio teria que ter uma tonalidade muito homogênea. Tá? Então, isso são os pontos colocados. Ele queria um edifício residencial integrado a uma pequena laje comercial. Então, é um edifício híbrido, onde o vidro Royal Blue 20, por exemplo, foi colocado, laminado, ou incolor, tá? Como uma opção aceita. Esse é o aspecto estético à esquerda, vocês podem ver na tela. Todas as varandas, guarda-corpo, são com vidro também, tá? Laminado, temperado no guarda-corpo. Só para vocês terem uma ideia, a estética foi bastante importante na escolha do... Passar aqui para o Terra Residencial, é um outro edifício residencial que também o Luiz já mostrou. A gente tem aí uma necessidade colocada pelo incorporador de integração do empreendimento residencial com o comercial que fica adjacente, tá, ao lado do edifício. Ele queria ter a estética do edifício não destoasse tanto do outro vidro, do outro prédio, perdão. E a gente colocou como uma solução proposta, nossa FM aí na região de São Paulo colocou esse produto como uma solução que nos dois empreendimentos, tanto no comercial, que era adjacente ao residencial, uma solução que entregasse esse excelente custo-benefício. Tá? Aqui a foto no slide seguinte, vocês podem ver, à esquerda está o edifício residencial, à direita está o edifício comercial Terra, que tem o mesmo vidro empregado. Tá? Um edifício extremamente bonito,
né? Um residencial que foge um pouco aí do padrão típico paulistano, de estilo neoclássico, com a cor bege creme, tá? Baixo custo também, o vidro é um vidro de controle solar de baixo custo, mas que tem uma excelente estética e bloqueia aproximadamente 65% do calor. Tá? Entrar agora aqui em Brasília, na parte mais centro-oeste do Brasil, a gente traz aqui o caso do residencial estilo noroeste, é um empreendimento, tem 6 lajes aí, residencial também, tá? Todos os edifícios que eu estou trazendo aqui hoje são residenciais. A situação era um prédio com todos os quartos e salas, o desejo do incorporador era todos os quartos e salas que tinham a fachada voltada para o oeste, ou seja, com alta incidência de sol, de insolação, eles mantivessem a vista privilegiada dos cômodos. Esse edifício ele tem uma região, ele está localizado numa região muito bonita, de Brasília, tá? E o incorporador queria aumentar a sua rentabilidade aí do metro quadrado, né? Ou seja, tivesse todos os ambientes aí, quartos e salas com vista para essa região que é muito bonita. Então, enfim, a fachada foi esteticamente muito diferenciada, era isso que ele queria também, tivesse um posicionamento premium no edifício, o produto que ele queria oferecer tinha que manter esse posicionamento, dado o preço do imóvel também, e incorporar atributos de eficiência energética no produto. Tá? Então, o nosso ASM na região de Brasília acompanhou aí a especificação, ajudou aí tanto a incorporadora quanto o consultor de fachadas na especificação do vidro. Foi colocado um vidro neutral 50, é um vidro de controle solar, com uma baixa reflexão externa, ou seja, ele não tem aquele efeito espelhado, acentuado. Tá? O vidro ele é insulado, tá? Esse é um produto, é uma aplicação do vidro com uma câmara de ar no meio, tá? Uma persiana integrada também foi colocada no espaço entre os 2 vidros. Então isso foi também um atributo, um diferencial no produto dessa construtora. Uma vez que você tem uma persiana dentro do próprio vidro, essa persiana ela fica menos sujeita a problemas de manutenção, a sujeira, a questão de acúmulo de poeira, enfim, a manutenção dela é menor e você não fica com aquele problema também balançando aí a cortina quando tem vento, etc. É uma solução muito, muito premium, mas que atendia exatamente o desejo do incorporador para um produto premium que ele queria oferecer para os clientes da região. Enfim, os índices do vidro, né, ou seja, a sua transmissão luminosa aí foi extremamente apreciada pelo incorporador. Tá? É um produto com uma transmissão próxima na casa de 50%. A gente tem aí uma reflexão muito baixa, tá? Perdão, uma reflexão de 76% do calor, tá? E com uma tonalidade muito bonita. Enfim, a aparência do vidro vocês podem ver na direita, tá? Uma aparência levemente bronze, e o vidro da Guardi foi escolhido aí para eliminar atender todos esses requisitos, e também a gente eliminou a necessidade de um tratamento térmico do vidro, entregando todos os atributos, sem deixar de atender todos os atributos. No próximo slide, eu mostro aqui o Via Classic, também em Brasília, é um outro edifício residencial, onde também o incorporador queria que houvesse a integração para a vista permanente para o parque, uma fachada que valorizasse o seu empreendimento, né, valorizando a estética total do edifício. Ele queria que a fachada tivesse esse papel de valorização do seu produto. O conforto térmico e óptico dos ocupantes, que são pontos também muito importantes no Brasil, por ser um país extremamente iluminado. Do ponto de vista de todo o Brasil, a gente tem uma iluminação muito alta. O conforto óptico, às vezes, é um problema muito grande, principalmente nos edifícios cujo o vidro especificado é o vidro incolor comum, esse que a gente tradicionalmente tem em casa. Porque você acaba, por exemplo, se você tiver uma janela que dá de frente para uma televisão, você vai ter muito problema para enxergar a televisão, a imagem vai ficar extremamente desconfortável do ponto de vista óptico.
Então, esse era um dos pontos também, o incorporador tinha essa preocupação, ele desejava um produto que o incorporador tinha essa preocupação, ele desejava um produto que tivesse o atendimento dessa questão do conforto óptico. E, além de tudo, a segurança dos ocupantes, era um vidro que tinha 100% da sala, das paredes da sala é com vidro. Tá? Apresenta a Guardian, o nosso ASM, que atende a região de Brasília, ajudou aí o consultor de fachada na especificação do produto, colocando o Residence Light Blue 52 na base incolor, laminado com float verde, que é um vidro colorido verde. Isso fez com... A gente apresentou os protótipos à construtora, eles gostaram bastante, fizeram bastante ensaio, é uma composição muito eficiente, não aumentou muito o custo do empreendimento, é um vidro cujo custo-benefício é muito elevado. Tá? E vocês enxergam o efeito dele, aí, o resultado no slide seguinte. Tá? Fechou o residencial com essa especificação, construtora, e a gente teve aí o produto muito bonito à sua direita, vocês podem ver. Tá? Não tiveram problema também com a aprovação do empreendimento, né? É um vidro que agregou bastante valor técnico e estético, aumentando a velocidade de vendas do empreendimento, tá? Na região. Eu vou entrar aqui um pouquinho agora, mostrando um pouquinho dos produtos que a gente tem para esse mercado residencial, que é um mercado extremamente carente de inovação hoje. A Guardian tem uma família de produtos, que é o Guardian Residence, que ela é voltada para essa aplicação, né, dentro da residência, seja uma residência multifamiliar, que é um prédio, ou uma residência unifamiliar, sua casa. Tá? A gente tem um portfólio, além do residencial, tem um portfólio comercial também, que tem uma gama maior de produtos com índices mais elevados de eficiência, tá? Mas que podem ser aplicados aí, ambos os portfólios de produto podem ser aplicados em mercados diferentes. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Nós temos, antes de passar cada produto, eu queria dizer a vocês que estão nos ouvindo que, independente do tamanho do seu projeto, a Guardian é uma empresa presente no Brasil, produzindo no Brasil esse vidro, toda essa família de vidros de controle solar. O vidro de controle solar, eu vi as perguntas aí dos participantes, ele não é uma película, tá? Ao contrário do que muita gente pensa. Ele é uma tecnologia, uma nanotecnologia, é um coating que é aplicado em 7 camadas, em média, dependendo do produto, é aplicado na própria superfície do vidro. É um vidro com uma ultra qualidade, selecionado. Um vidro incolor, por exemplo, ele é selecionado para ser coateado com essa tecnologia, ele é banhado com essa tecnologia na sua superfície. E ele é um vidro que é muito resistente, diferente de uma película que tem uma vida útil limitada. E as melhores películas a gente poderia dizer que duram aí 10 anos, de acordo com o fabricante. O vidro ele tem uma vida útil aí para mais de 40, 50 anos fácil. Tá? O vidro ele é um elemento muito mais em conta do que a película, se você comparar metro quadrado de película com metro quadrado de vidro, seja ele de controle solar ou seja ele laminado, ou seja ele insulado, ainda assim o vidro ele tem uma vantagem de custo de aquisição por metro quadrado frente a, por exemplo, uma película, e muito menor do que se você colocar um vidro incolor, depois colocar uma cortina. Tá? Existe aí uma média de mercado de R$200, R$150 o metro, aplicado um vidro laminado de controle solar. Essa é uma das perguntas que foram bastante feitas aqui pelos participantes. Quanto custa um metro de vidro de controle solar laminado, por exemplo, que é uma aplicação segura para os ocupantes, que atende às normas 7199, praticamente em várias aplicações? Custa para eu colocar na minha casa? Olha, o custo é muito barato comparado a uma cortina, comparado a um window film de qualidade. Se comparar um window film, gira em torno da casa de R$300 aplicado. O vidro, só o vidro, estou falando, cortado, lapidado na dimensão do seu empreendimento, ele custa aí na casa de R$150 a R$200 o de controle solar, tá? Já laminado. Isso é o custo médio de um vidro de controle solar hoje para uma construtora, tipicamente, que está fazendo um projeto residencial. É claro que isso varia se você insular o vidro, ele tende a ser um pouquinho mais caro, mas ele te entrega uma performance muito melhor, ele te entrega uma performance térmica, acústica, muito superior. Tá? Enfim, mas eu não vou me focar um pouco em custo, só estou tentando responder um pouquinho, porque foi uma pergunta bastante colocada pelos participantes.
falando agora da família residencial, nós temos uma família de produtos que, por exemplo, vocês vão ver aplicado o produto numa casa típico aqui embaixo, na foto, e todo esse, eu sei que é bastante informação técnica, mas toda essa questão de especificação, nossa equipe está disponível para atender vocês, seja você arquiteto, construtora, usuário final, a gente tem um atendimento também, um canal de atendimento, que pode tirar dúvidas, que a gente pode especificar, ajudar na especificação, indicar um consultor para vocês também. Tá? O Neutral é um dos produtos novos que a gente lançou, que tem um índice de reflexão interna abaixo, inclusive, do vidro incolor, ou seja, a reflexão interna, a gente está falando daquele efeito espelhado que, por exemplo, alguns arquitetos ainda têm em mente quando eles pensam em vidro de controle solar. Ah, vidro de controle solar é muito refletivo internamente. Então, à noite, o apartamento vira um espelho por dentro. Não é verdade, a gente tem produtos que entregam uma reflexão interna inferior, por exemplo, esse produto neutral que está aparecendo para vocês, hoje 10% é inferior ao vidro de incolor, que é sustentado tradicionalmente. Eu vou passar aqui o Light Blue 52, vocês viram que mudou a imagem embaixo, a estética do produto é diferente, é um vidro levemente azulado, com um tom um pouquinho verde, muito bonito. A gente tem ele na base incolor, na base verde. O Silver 32 é um outro produto também, que entrega uma performance muito elevada. E a gente tem ele também na base verde. E, por fim, temos também um produto chamado Reflex Garden, que é um produto um pouco mais espelhado. Algumas pessoas gostam desse aspecto um pouco mais refletivo na sua casa, querem ter essa estética com um tom levemente mais bronzeado, champanhe, um tom que beira bastante o champanhe, e esse é um produto que entrega isso também. Tá? Todas essas informações técnicas estão disponíveis. A Guardian deixa para vocês um canal de atendimento, que é o atendimento@guardian. Por favor, entre em contato conosco se vocês quiserem receber uma caixinha de amostra desses produtos, é uma amostra real. Eu acho que dá para ver, vocês enxergarem aqui. Existe uma caixinha que a gente pode enviar para cada um de vocês, que tenham aí escritórios de arquitetura, construtora. A gente pode fazer o atendimento via o nosso ASM, que é um profissional que trabalha conosco, nosso time de atendimento aos arquitetos e construtores. Ele está disponível em quase todas as regiões do Brasil, e nós podemos fazer todo esse trabalho de ajuda na especificação, e também enviar o produto para que vocês testem, olhem, toquem, percebam como ele é diferente e tirar as dúvidas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entrem em contato conosco. E eu queria desejar a vocês uma boa tarde, agradecer a participação de todos. E qualquer dúvida, estamos à disposição nos canais de atendimento que vocês vão ver. Obrigado. Uma boa tarde.